Fala, amigos da pintura, beleza? Tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento, né? Da Super Aula Pintor 10.000. Nessa live você vai aprender o caminho para faturar R$ 10.000 por mês com pintura automotiva. Eu sou o Leandro Pires, se você ainda não me conhece, eu sou o Leandro Pires, pintor automotivo, e nessa live nós vamos falar como fazer uma pintura perfeita, né? Mas antes de fazer uma pintura bem feita, perfeita, nós precisamos fazer uma preparação, uma boa preparação, né? Pessoal, só para deixar bem claro, essas lives não são a super aula. A aula ainda vai acontecer, né? Nessa quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Essas lives são apenas um aquecimento, são a preparação da super aula, beleza? Então, pessoal, o que é uma boa preparação, né? Uma boa preparação é quando a peça tem um aspecto de original. Quando os vincos está bem desenhadinho, né? Quando a massa tá bem alinhadinha, né? Você percebe que o aspecto dela é original, entendeu? E quando não é uma boa preparação? Quando a peça tem amassado, quando a peça tem tremido, quando os vincos estão tortos, né? Quando há mapeamento, né? Tanto no prime quanto na massa, né? Esses aí são os fatores de uma peça que não fica boa. Então, uma preparação boa, ela vem desde a base, né? Ela vem ali desde uma lanternagem boa, né? Não adianta você querer fazer uma boa pintura, né? Sem a base tá bem feita, né? Uma boa pintura, você já começa com um espanamento bem feito, você já, como é que eu diria? Você já começa tudo certo, né? O espanamento, o jeito de lixar a massa, né? De deixar ali os vincos. Vem também de uma leitura da lanternagem, né? Antes de você aplicar a massa, você está ali abaixando aqueles pontos que o lanterneiro deixou alto, né? Tem todos esses detalhezinhos, né? Você não chega só metendo massa e de uma vez já afobado, né? Você começa ali lendo a lanternagem, abaixando o que tiver alto, para você não ter que estar abaixando a lata depois que a massa estiver no lugar. Por quê? De um jeito afobado, né? Porque você não vai. Se você ler a lanternagem primeiro, você não vai precisar de estar abaixando peça, abaixando lata, né? Você não vai precisar de estar abaixando lata para tipo você aplicou a massa e depois está ali batendo lata alta, entendeu? Já evita isso aí, né? Porque se você bater forte demais naquela latinha alta, a massa que está do lado trinca e muitas vezes você não vê aquele trincado, né? Aí é onde você tem a surpresa, né? No final você vê um trincadinho ali. Quando você lixa o prime, você nota que tem um trincado. Aí o que acontece? No caso, você já, como é que eu diria? Você faz a leitura da lanternagem. Se caso a lanternagem tiver ruim, você já volta para o lanterneiro, né? Dá uma corrigida, né? Você vê isso tudo antes de aplicar a massa. Então, é o óbvio que precisa de ser dito, né? A massa tem que estar bem alinhadinha, né? Mas para isso, todo o processo ele tem que estar bem feito. Essa última vez eu fiz um quid, eu e um colega meu, né? Eu tive que passar esse carro para ele preparar. Então foi o seguinte, eu passei para ele, ele fez tudo certo, né? Ali abaixou os pontos altos da lanternagem, fez um espanamento lá bem feitinho, né? Porém, ele aplicou a massa, né? Bem esticadinha, certinha, mas porém ele deu uma derrubada ali com a Rokit. E nesse derrubado da Rokit, meio que ele aproveitou que já estava quase certo, né? Que total, normal, né? A gente querer adiantar com a Rokit. Mas tipo assim, a gente não pode confiar demais nela, né? Aí o que aconteceu? Teve um ponto da massa que ela ficou alto, né? Ficou ali um ponto alto na massa.
Aí eu peguei e observei, falei, irmão, essa massa aqui, ó, nessa região aqui tá um pouquinho alto, né? É bom a gente abaixar ela. Por que que eu observei isso? Porque eu vi que ele conseguiu, o vinco não estava errado. Porém, essa massa alta, né, ela ela estava atrapalhando ali a questão do vinco, porque vinha a massa certa e depois não estava torto, mas também estava com uma impressão esquisita, né? Causava uma má impressão, pelo menos para mim. Aí eu falei, irmão, acho que é melhor a gente abaixar esse ponto aqui, ó, porque senão tá atrapalhando o vinco. Beleza. Aí tá, a gente foi, né? Eu peguei e fui ajudar ele, né? Aí eu peguei e comecei a lixar, né, com toco naquele ponto que estava alto. Daí eu observei que eu lixando para acertar o vinco, eu estava criando um vinco em cima, entendeu? Aí eu peguei, ó, tem que tomar cuidado aqui, que aí eu peguei e passei o toco para ele, né? Só toma cuidado aqui que o, o toco tá criando um vinco em cima, senão a gente vai acabar se atrapalhando também de novo, né? Aí tá, beleza, a gente passou a fita, né? Conseguimos abaixar a massa, né? Realmente estava bem alta, tanto que apareceu lata no final, né? Ficou bem alinhadinha, a gente conseguiu acertar o vinco, não ficou mais com aquela impressão, né? O vinco estava certo, mas causava aquela má impressão. Aí, beleza, tá, a massa estava prontinha, né? Tudo certo. Ele isolou o carro. Aí depois de isolar o carro, ele aplicou um Ash Prime, né? Para tá um anti ferrugem, né? O Ash Prime ele serve para não tá causando ferrugem na lataria do carro. Aí tá. Ele feito isso, né? Isolou, jogou o Ash Prime, catalisou ali um Prime, né? A gente fez um Spectra Prime que a gente queria pintar no mesmo dia. Então, conclusão. Ele aplicou o Prime e escorreu em cima do vinco, né? Normal a gente escorrer, mas tem que tentar, né, se ajudar um pouco também, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu não falo, ia ter o problema da massa alta e agora ia ter o problema do Prime escorrido, né? Porque o que acontece? Ele não escorreu o Prime na hora de lixar. Como ele estava lixando o escorrido do Prime, né, ele meio que não conseguiu acertar o vinco, né, o vinco que a gente tinha feito lá atrás na massa. Aí, quando ele terminou de alisar o Prime, eu peguei e falei para ele, irmão, eu acho que esse vinco aqui tá errado de novo, cara, porque eu tô enxergando ele no início dele, né? O início dele tava boleado, no meio tava vivo e no final tava nem lá nem cá, entendeu? Então o vinco corria de três formas, entendeu? Por causa de um escorrido. Aí eu peguei e falei para ele, não, então vamos fazer o seguinte, joga outro controle no Prime, né? E, e lixa com uma lixa 400, né? Porque já tava lixado, né? Já tava tudo certinho. E era só acertar mesmo aquele detalhezinho ali do vinco. Né? Feito isso, ele conseguiu acertar, ficou perfeito, entendeu? Aí o vinco ficou perfeitinho, eu falei, não, agora tá bom, né? O vinco tá bom. Mas notem, ia ficar o defeito lá da massa, se eu não falo, ia ficar. Se eu não falo, ia ficar esse defeito no Prime. Só que, como ele escorreu o Prime, e o Prime, Spectra Prime, ele é um pouco quente, né? Ele é um Prime quente e ele ferveu, né? Geral é normal, você ferver em Prime, ele vai ferver. Só que o que eu falei, que eu pensei? Ele não pôde, ele teve que ir embora, né? Ele não pôde pintar o carro. Só que eu pensei, eu não vou repassar no Prime,
Porque geralmente quando a gente repassa no Prime, a gente deixa passar alguma coisinha, algum furinho, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu joguei duas demãos de tinta, né? E ali eu pude visualizar melhor os furinhos, entendeu? Esperei a tinta secar bem direitinho e vim repassando, né? Furinho por furinho. Então não passou nenhum, né? Consegui tirar todos. Então nota, ia ficar um defeito na massa, ia ficar defeito no vinco, no prime, e se eu não noto, ia ficar o defeito de fervido, né? Então, em uma peça, era possivelmente ficar, né, três defeitos, né, se eu não aviso ali. Então, com isso, em uma peça, né, era um paralama de um quid, se eu não observo isso tudo, em uma peça é muita coisa para ficar de defeito em uma peça só. Mano, era um paralama pequeno, né, para três erros. Então, isso te atrapalha a ganhar 10 mil por mês. Por quê? Te atrapalha a ganhar 10 mil por mês de faturamento. Te atrapalha por quê? Se você entregar o carro com esses defeitos, o que vai acontecer? A sua indicação não vai ser boa. Entendeu? Um cliente, ele pode te trazer três pessoas, né? Já teve caso de cliente trazer três, mais outros três, entendeu? Então virar quatro clientes, né? Eu tenho cliente que eu trabalho para família, entendeu? Tipo filho, pai, mãe, entendeu? Para família mesmo. Então isso aí te atrapalha, porque defeito às vezes o cliente não vê, mas outra pessoa vê, entendeu? Então isso aí te atrapalha muito a faturar. Por quê? Vai ser uma indicação ruim. Então, o paralama do Kwid, ele é pequeno, né? Agora vamos pensar aqui num capuzão, de um Alfa Romeo, né? Mano, é muito grande. Então, o Alfa Romeo, quer ver? Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Vocês observam que eu limpei esse capô todinho, né? Eu limpei ele com um prato, né? De uma rotativa, né? Com a politriz rotativa eu limpei ele todinho. E, e era muito excesso de material nesse capô. Eu contei 5 pinturas nele. 5 pinturas é o que? É 5 massa, né, em locais diferentes que a pessoa aplicou. Foi 5 prime grosso, né? Porque um capuzão desse daqui a pessoa não quer aplicar não quer aplicar massa, ele quer aplicar prime grosso e para tentar alinhar o carro, entendeu? Achei Kombi Fille no meio dos dois. A maldita Kombi Fille na hora errada, né? Kombi Fille não, massa de correção. Achei ela, né? Porque o povo acha um amassadinho pequeno e quer repassar de Kombi Fille, né? E às vezes eles nem lixam, eles querem dar prime por cima, pra você ter uma ideia. Então nota aqui, ó. Esse material ele faz mapear, ele faz, como é que se fala? Dá ondulação, né? Às vezes você dá, tipo, espana ele ali e, e como é que se diz? Você espana ele e dá massa. Ele faz mapear e fica ondulado, esse tanto de material aqui. E quando eu tirei a tinta toda do capô, não pegava esse tanto, nem a massa ficou grossa quanto esse tanto de tinta e prime aqui. Nem a massa ficou tão grossa. Ficou bem fininha, parecia lata aqui no meio do carro. Então você vê que vira uma bagunça, né? Massa em cima de tinta, massa em cima de primer, vai virando uma bagunça o carro. Então isso aí você tenta pintar e não dá conta de deixar um serviço bom, porque nesse caso aqui acontece mapeamento, então eu achei por bem limpar a peça todinha, entendeu? Foi difícil, não foi fácil, né? É uma parada que você tem que ser
Tem que ter objetivo para poder fazer. Então, né, você vai trincar. Vai trincar, a pintura vai trincar e não tem para onde correr. Né? Não adianta você querer pintar em cima disso aqui que certeza que vai trincar. E eu limpando o capô assim, eu notei que, tipo, deixando a massa secar, deixando o prime secar, bem sequinha, a tinta secar, a durabilidade do serviço é outra. E o primeiro pintor que fez esse Alfa Romeo, ele era pintor antigo, tá? Ele disse que tinha 20 anos que trabalhava com pintura automotiva, né? Mas aí eu observei que ele estava dando massa em cima de tinta, né? Sem espanar direito. Ele é um gênio, né? Eu observei que ele estava querendo lixar massa com água. Sabe o que é engraçado? Que eu fui falar com ele, cara, ó, já tem tempo que eu trabalho com isso e, mano, não dá certo. Às vezes fica bom na hora, né? Mas depois o material sofre aquela baixa e vai dar problema. Aí sabe o que ele falou? Não, que todo lugar que eu vou, meu serviço é bem feito, eu sempre fiz desse jeito aqui, nunca deu errado e ppp, eu tenho 20 anos que trabalho com isso aqui e tal. Aí eu já vi que não ia dar certo, né? Aí eu peguei e insisti e ele teve que fazer do jeito que eu queria, entendeu? Mas boa parte já tinha feito a boquetagem dele. Eu tive que refazer praticamente quase tudo, entendeu? Ficou uma porcaria o serviço. Eu acho assim, pessoal, que nós pintores, eu já passei por isso também, entendeu? Eu já fui muito teimoso. Eu já fui muito teimoso também. E no meu início ali eu lixava a massa com água. É, eu, eu, eu não gostava de alinhar a massa, na verdade. No meu início eu alinhava a massa com a peça, né? Eu deixava aquela massa ali mais alta ali, né? Para não ter que estar lixando demais, né? Desenhava ali os vincos direitinho, mas deixava ela alta. Justamente por conta disso, a gente é teimoso, a gente sabe qual é o certo a se fazer e não quer fazer, passa por cima, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sair dessa bolha, né? Dessa bolha, dessa teimosia. É quando a preparação não fica tão boa, né? É quando você lixa o prime de uma forma errada, né? Fica aqueles riscos, né, feios. Quando você não lixa as bordas dele direito e causa um mapeamento, né? Quando você não alinha a massa ali 100%, né, para ela ficar a massa ser alinhada com a peça, não a peça ficar alinhada com a massa, né? Tem uma grande diferença aí. Tem gente que deixa a massa gorda, né? Tem gente que não tem essa visão, né, de alinhar a massa com a peça. A massa ela precisa de ser alinhada com a peça, não a peça com a massa, entendeu? Eu cometia muito esses erros no início, né? No início a gente tem preguiça, né, de trabalhar. É, você fica ali com preguiça, né? Às vezes não entende que é, a massa ela tem que ficar alinhada com a peça, né? Que a peça é o parâmetro para uma massa bem alinhada. Às vezes eu deixava a massa alta, entendeu? Então esses é um dos problemas, né, de uma peça que não ficou tão bem feita, né? Então eu queria fazer o que era mais fácil para mim, entendeu? Que era liberar logo aquilo ali e pronto, fazer o que era mais fácil. Mas só que, pensa, eu deixando a lata alta, o que vai acontecer? Eu deixando a massa alta, né? O que ia acontecer? O sol ia bater e ia trincar, né? Aí a massa trincando, o cliente vai ver, ou um amigo dele vai ver. O que vai acontecer? A pessoa que vê aquilo ali, aquela massa ali desplacando, né? Por você ter lixado com água, por você ter deixado a massa alta, massa demais na peça, ela vai trincar. Aí a pessoa que vê aquilo ali vai falar, olha,
caramba, velho, que serviço porco. Que serviço porco. Nossa, olha o tanto de massa que o cara deu aqui. Não, não vou lá mais na oficina do Leandro, não. O Leandro é porco, entendeu? É isso aí que acontece. É porque você não vê. Eu já vi comentários do cara chegando lá na loja lá e falando: ó, o serviço que fizeram aqui, serviço velho porco. É isso que eles falam. Se eu e você ficar aplicando massa demais no carro, se a gente deixar a massa desalinhada, a pessoa vai chamar a gente de porco. Então, tipo assim, a gente é muito teimoso. Quem de vocês aí usa o Wash Prime para poder preparar as peças? Mano, ó, eu trabalho no setor de oficinas. É, pode contar nos dedos a oficina que usa o Wash Prime para poder aplicar o Prime. Entendeu? Aplica o Prime ali em cima da lata ali, pronto. Então, mano, é difícil de faturar 10 mil reais desse jeito. Porque o serviço não vai ter durabilidade. O serviço vai desplacar. Outra coisa que eu não costumo ver nas oficinas é o polimento, né? A repintura ser feita ali com as 3 etapas certinha, né? Com os compostos, né? Devido ali, bem certinho, para ficar um serviço filé. Entendeu? É raro. O cara só quer meter massa de polir e cera logo de uma vez e mandar embora. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, isso queima, não queima só a oficina que está fazendo o serviço, queima a pintura automotiva por um inteiro, né? Eu já cansei de cliente chegar lá na minha loja e falar bem assim, mano, mas não vai ficar estourando massa aqui não, né? Não, mas você não vai deixar tinta diferente não, né? Porque, tipo assim, a pessoa deixa o carro, mas deixa com dúvida. Entendeu? Por quê? Porque ele já viu ali no meio da rua carro diferente, carro estourando massa. Ele já ficou sabendo que algum colega dele deixou o carro e ficou com aquele aspecto, né, mal feito. Entendeu? Então não queima. Essa pessoa que faz dessa maneira, ela não queima só o nome dela, não. Ela queima os profissionais num todo, né? Aí me fala, como é que o cliente volta assim? Não volta, ele não volta e nem vai te indicar. Na verdade, a sua indicação vai ser uma indicação de merda. Infelizmente, é isso. É isso. Aí isso aí vai só te atrapalhando, entendeu? Porque é uma faca de dois gumes, né? A indicação tanto pode te ajudar como pode te atrapalhar. Ou ele pode falar, não, o Leandro é um bom profissional. Ou então ele pode falar, não leva lá no Leandro não, que é uma porcaria o serviço dele. Então, pessoal, abra a mente. Busque conhecimento. Porque hoje em dia não tem ninguém bobo mais não. Eu já notei que chega cliente lá já perguntando se a gente aplica Prime na peça. Entendeu? Então, quer dizer, ele já estudou e sabe que tem gente que não aplica Prime na peça. Lá no setor mesmo, eu tava conversando lá, tem um cara que já pinta em cima da massa mesmo e, ó, tenta enrolar o cliente ali e vai embora. Entendeu? Então, ele não tá atrapalhando só ele, entendeu? Ele não tá queimando só a oficina dele, ele tá queimando outras oficinas que tentam trabalhar certo. Então, hoje a informação é muita, né? A pessoa ali assiste um vídeo ali, né? Um tutorial ali no YouTube, né? E vê que você tem que aplicar a massa, tem que aplicar o Wash Prime, você tem que aplicar Prime, né? Ele já chega ali com como é que eu diria, um pensamento formado, né? Sobre aquilo ali. Aí como é que ele volta? Aí você pega e me fala assim: ah, mas é impossível ganhar 10 mil reais por mês. Desse jeito é impossível mesmo, tá? Se você continuar fazendo serviço de merda, é impossível mesmo. Você não vai faturar 10 mil reais por mês, tá? É a realidade mesmo. Muita gente fala: ah, é impossível ganhar isso aí com uma oficina pequena. É impossível você fazer um serviço ruim e o cliente falar, não, leva lá no Leandro, falar para 3 pessoas.
né? Falar, não, leva lá no Leandro que o serviço dele é bom. Entendeu? Se eu entregar um serviço ruim, aí como é que o cara vai me indicar? Aí fica difícil mesmo de ganhar 10 mil reais. Você não. Pode ficar tranquilo que você não vai ganhar. Eu vou mostrar aqui para vocês um Jeep Renegade. Né? Olha o ano do carro. Olha, olha o carro, né? Um Jeep Renegade não é qualquer carro. Né? Já é um carro ali de 80, 100 mil reais. Né? Eu tô por fora de preço, mas eu acredito que seja isso. Então, pelo ano do carro, não merecia. Podia ser até mais velho, não merecia estar daquele jeito. Tá desse jeito aí que vocês estão vendo. Então, eu tô falando desse jeito aqui, mas é para acordar vocês, entendeu? Né, dar uma sacudida mesmo. Porque chega, cara. Chega. Porque imagina, se eu melhoro se eu melhoro os meus vizinhos, consequentemente eu vou melhorar também, entendeu? Se eu conseguir melhorar você de alguma forma, vai me ajudar. Por quê? Porque quando a maré sobe, todos os barcos flutuam, entendeu? Eu penso dessa forma, né? Não sei você, se você pensa do mesmo jeito. Eu espero estar ajudando, né? Mas cada um pensa do jeito que quiser, entendeu? Mas eu tenho essa visão. Se eu melhorar meu vizinho, eu vou ser ajudado também. Por quê? Porque se o meu vizinho cobra 300 e eu 500, uma hora ou outra eu vou perder serviço para o meu vizinho por conta de preço. Mas se nós dois cobrar 500 reais, já muda, né? Já vai vir por questão de qualidade, né? Já vai vir por questão de atendimento. E cara, fala assim, mas nada como um dia após o outro. Por quê? Eu já trabalhei no setor de oficinas lá do Guará, né? Na 40. É, E lá, eu fiquei mal conhecido lá, né? É, Tinha gente que olhava pra mim, não, esse menino aí não é pintor, não. Não, esse é um boqueta. Tinha gente que virou pra mim e falou, moço, por que você não vai vender din-din? Que isso aí não serve pra você, não. Né? Foi apelidado de marcha lenta, né? Me apelidaram já de marcha lenta. Então, aí eu tive que sair do Guará, porque fiquei mal falado de lá, naquela região, né? Naquele setor. Porque eu não fazia serviço direito. Teve um capu que eu deixei amassado lá. Fiz uma porta de uma van, né? Ficou horrível. Então, do Guará, existem coisas que acontecem com a gente que é bom pra gente, são coisas ruins, né? Eu fui trabalhar na Viplan, né? Depois do que eu trabalhei lá no Guará, eu fui trabalhar lá na Viplan. Aí lá foi onde eu fui aprender a pintar. Porque os mais antigos aí sabem que o sintético ele é fácil de escorrer. Então, nesse eu pintar os ônibus lá, os primeiros ônibus que eu pintei, horrível, né? Eu ia para rodoviária e eu via lá os ônibus que eu tinha pintado, né? As digital. Tinha deixado as digital nos baús, né? Os escorridão, né? A gente, pelo menos eu soube distinguir qual que eu pintava, né? Então, volta e meia eu achava um baú que eu pintei. Mas, cara, nada como um dia após o outro, né? Essa pessoa que você às vezes critica hoje, né? Pode ser um baita de um profissional lá na frente, né? A gente não pode julgar a pessoa por agora. A gente tem que tentar abrir a mente dela para ela melhorar, entendeu? E é o que eu tento fazer com os meus colegas, né? Não, cara, faz anúncio, mano, faz não sei o que, usa material bom, procura conversar, entendeu? Faz uma recuperação de venda aí. Se a pessoa te procurou e não quis fazer o serviço, faz uma recuperação de venda, entendeu? São esses pontos assim que às vezes a gente deixa a desejar e fica cobrando barato, né, para poder pegar serviço. Eu estava conversando com um rapaz hoje. Vocês já notaram que no ramo alimentício, em 2019,
eu ia numa pizzaria e lá servia uma batata. E eu gostava da batata frita de lá. E isso aí é em 2019, tá? Eu gostava da batata de lá. Porém, lá nessa época, em 2019, era R$ 20 a batata. Você sabe quanto que está custando a batata hoje? Em torno de R$ 60 mais ou menos. Então, existe alguns ramos que os caras pensam para cima. A gente estava conversando sobre isso. O pintor automotivo não. O pintor automotivo, se o Prime era R$ 30 e hoje está 45, ele não pensa em aumentar a mão de obra dele. Ele fica com medo, entendeu? Então a gente tem que perder esse medo. Se o negócio aumentou é, uma porcentagem, a gente tem que repassar isso aí, entendeu? Não pode ficar no mesmo preço com medo de fazer, de perder, porque senão fica prostituída, né, a profissão. Por isso que muita gente está passando aí a roxa aí, porque a profissão tá prostituída. Por isso que eu estou tentando melhorar meus companheiros, entendeu? De profissão. Então, pessoal, com isso, eu estou querendo dizer que a gente tem que vencer esse mito, né? Que cada um tem seu jeito, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar. Isso aí é coisa de quem não quer melhorar, né? Esse dizer é coisa de quem não quer melhorar, porque se você botar um padrão, né, no seu serviço vai sair sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma qualidade, entendeu? Então a gente tem que quebrar essa casca, né? Querer conhecimento, querer melhorar, né? Como profissional. Eu quando comecei lá atrás, eu decidi, mano, nem que eu faça 3 peças na semana, mas eu vou fazer essas 3 peças bem feitas. Então eu observo que hoje em dia as pessoas têm medo, né? De cobrar mais caro. Eu observo que as pessoas têm medo de, né? Existe aquela, como é que se fala, aquele pensamento de escassez, né? Aquele pensamento de que não, pintora não dá dinheiro. Existe aquele pensamento de, nossa, eu já faço isso há tanto tempo e nunca deu certo, então não vai dar certo, né? Foi muito tempo você trabalhando errado, só isso. Eu conheço pessoas que faturam muito mais do que 10 mil, né? E eu com fé em Deus eu vou faturar muito mais do que 10 mil. Hoje a minha promessa é essa porque eu atingi isso, né? Mas eu sei que eu não vou ficar só nisso, tá? Eu vou melhorar, eu vou melhorar porque isso aí, como é que eu diria? Quando eu trabalhei lá atrás, como eu já contei, né? Trabalhei, pessoas quiseram me desanimar, quiseram falar que eu não ia dar conta, que eu não era bom, né? Mas nada como um dia após o outro, entendeu? Quando eu entrei na minha oficina, falaram bem assim, Leandro, como é que um cliente vai trazer serviço numa espelunca dessa? Já escutei isso aí também. Só que isso aí, para mim, serve de combustível, entendeu? Eu não ligo para isso. Para mim, isso aí serve de combustível. Mostrar para as pessoas que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer. Eu não sou aquela mesma pessoa de 3 anos atrás, quando eu montei a minha loja, entendeu? Não sou mais aquela pessoa, né? Quando eu comecei a minha loja ali em 2020, né? Logo depois veio a pandemia, ali eu comecei a trabalhar com agência, né? E ali eu trabalhava a R$ 250 a peça. Para eu poder faturar ali entre 8 e 10 mil reais, eu tinha que ralar, meu amigo. Eu exigia de mim, como é que eu diria, uma equipe, né? Ali uma equipe ali pequena, mas era uma equipe. Eu tinha um lanterneiro que a gente combinou assim: você vai desmontar, montar e lanternar.
né? A gente combinou ali um valor, né? O pintor preparava e pintava e eu tinha um polidor. E eu também pintava. Então a gente fazia ali entre 15, 20 peças, às vezes a gente fazia 30 peças, entendeu? Então, e o serviço era serviço de exigência, né? Não era porque era barato, a gente entregava mal feito, entendeu? É claro que assim, uma coisa ou outra nesse meio de tanto de peça aí, uma coisinha ou outra vai sair errado, entendeu? Por conta da correria. Porém, chegou um ponto que eu disse não quero mais isso aí pra mim. Já chegaram a falar bem assim pra mim que eu não ia conseguir ficar sem agência. Mano, você vai deixar a agência? Eu vou deixar a agência. Vou deixar a agência. Porque pensa, o material de 30 peças, né? Eu já cheguei a fazer 12 peças para particular e isso é totalmente diferente, né? O material de 30 para 12 e ser o mesmo faturamento e mão de obra, né? O tanto que cresce isso aí. Então, graças a Deus, eu consegui ver isso aí, entendeu? Ver e correr atrás, porque na verdade é correr atrás, entendeu? Você investir em cliente, né? Já me perguntaram assim, ah, mas e como é que você vai conseguir cliente? Ai, mano, tem ferramenta. Hoje em dia, mais o que tem é ferramenta para conseguir cliente. Se você tiver um bom serviço, você vai conseguir cliente. Por quê? Vai ser verdade, entendeu? Vai ser verdade que você é um bom profissional, entendeu? Então, todo mundo pode conseguir. Se você acha que é impossível, não é. Eu conheço pessoas que faturam mais do que isso. Entendeu? Então, e eu sei que eu sou muito capaz. E eu acredito em você também. Que se você está aqui até agora escutando esse conteúdo, você está querendo melhorar. Entendeu? É legal isso aí. Eu também já, né, busco bastante conhecimento, né? Então, nós estamos no mesmo barco, entendeu? Mas se você pensa que não é possível, você está errado. Você é capaz, né? Vamos sempre melhorar, né? Acreditar, né? Na verdade, que acho que falta um pouco na gente é acreditar que a gente é capaz, né? E assim, pessoal, você sabe qual é o problema de você ter uma oficina? O problema da gente ter uma oficina é que a gente não se vê mais trabalhando para os outros, entendeu? Depois que você pega ali o gostinho de ganhar R$ 2.000 num dia, você não quer mais saber disso, entendeu? Depois que você descobre que você consegue ganhar é, R$ 5.000 em uma semana fazendo ali 5, 8 peças, entendeu? Mano, é totalmente diferente. A sua qualidade de vida muda. O seu pensamento muda, entendeu? Você deixa de ter esse medo bobo, né? Então, o legal de ter uma oficina é isso, entendeu? Você não se vê mais trabalhando para ninguém. Agora, dessa vez, eu queria uma participação de vocês. Se isso faz sentido para você, me diz aqui no comentário aqui, tá bom? O que você achou? Se você discorda, fala também, né? Isso não tem problema não, né? É bom a gente tá lendo o ponto de vista de cada um, entendeu? É, eu gosto muito, né? De tá lendo todos os comentários. Vocês pensam que não, mas eu leio todos, tá? E não perca a nossa super aula, viu? Vai ser no dia 5 de outubro às 20 horas. Eu vou te falar os 3 erros que está te impedindo de faturar R$ 10.000 por mês, tá? Que é uma coisa muito possível, pessoal. Muito possível. Se você acha que não, é muito possível, tá bom? Confie em você. Valeu, brigadão. Tamo junto.